vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, pedimos nesse momento que o Teu Espírito esteja atuando, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, ungindo e capacitando para transmitir a Tua mensagem, e também ungindo e capacitando cada um, Senhor, para ouvir a Tua palavra e aplicar a palavra. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui então uma ordem, né? Qual que é essa ordem? É um imperativo. No versículo 18, não se embriaguem com o vinho, no qual há contenda ou dissolução, dependendo da versão. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Em algumas versões diz assim: enchei-vos do Espírito, né? É uma ordem, se encher do Espírito. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Salvador e Senhor, no dia da nossa conversão, nós somos, diz a palavra de Deus, em Efésios também nos diz, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo em nós. O processo de conversão está em Efésios capítulo 1, no versículo, vamos ver se eu encontro aqui, 13, Efésios 1, 13, diz ali, ó, como é que foi o dia da sua conversão. 1, 13, quando vocês, o quê? Ouviram, primeira coisa, ouvir o quê? A palavra da verdade. Então não é ouvir um profeta, não é ouvir um vizinho, não é ouvir uma filosofia, não é ouvir um conjunto doutrinário, é ouvir o quê? A palavra. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é ouvir a palavra da verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Que assim, ó, o pregador está falando. E vocês podem ouvir só a minha voz. Vocês vão para casa, vão dormir e não receberam nada com isso. Agora, se vocês ouvirem a voz de Cristo na palavra do pregador, quando a palavra se torna algo objetivo para o seu coração, por isso que diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Por que será que quando o pregador está pregando, alguns ouvem, entendem e saem rejubilantes, e outros saem, poxa, que chato, que alguém ouviu a palavra de Cristo. E para ouvir a palavra de Cristo, precisa da ação do Espírito Santo. Então vamos ali para Efésios 1, 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Ouviram e creram, não é só ouvir então, é ouvir e crer. O Evangelho que vos salvou. Vocês foram o quê? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que é o Espírito Santo da promessa? A promessa do Pai, né?
O que Jesus falou? Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas eu irei para o Pai e mandarei o Espírito Santo. Essa é a promessa. Então o Espírito Santo da promessa, ele nos cela. E nos cela com um objetivo. Qual é o objetivo? Selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é a garantia da herança. Ele nos cela para o dia da redenção. Então isso é um aspecto. Quem não passou por isso, sabe o indivíduo que nem começou a corrida ainda? Sabe o indivíduo que ainda está no marco zero? Não, ainda não está nem no marco zero, né? Quem está no marco zero está iniciando. Mas que não entendeu nada ainda. É porque ainda não aconteceu a iluminação do Espírito Santo para compreender a verdade do Evangelho de Cristo. O Israel praticamente aqui dramatizou a verdade do Evangelho de Cristo com aquele alvo, né? Isto é, a palavra pecado é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Então todos erraram o alvo junto com Adão, tá? E nós não temos a possibilidade de acertar o alvo. Daí Jesus, o que ele faz? Ele vem como homem, como nosso substituto, e ele acerta o alvo. E nós temos que crer e aceitar ele como nosso substituto. Viver na lei, o que é? Viver na lei é viver tentando acertar o alvo. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Gálatas: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Usando a ilustração de Israel, pelas obras da lei ninguém vai acertar o alvo. Por quê? Se for lá para Romanos, no capítulo 3, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por que ninguém pode ou tem a capacidade de acertar o alvo? Aqui em Efésios fala também. O que fala? No capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Efésios. Por que não dá para acertar o alvo? Precisa de Cristo para acertar o alvo. Diz assim no 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Já pensou chegar no céu e ter um chato lá dizendo: eu acertei o alvo, eu não precisei de Jesus, olha que maravilhoso, eu consegui. Não vai ter nenhum assim lá. Porque nós só somos salvos através de Jesus Cristo. E ninguém consegue agradar a Deus pelas obras. Então, isso daí é o começo. Se você não chegou aí ainda, peça a Deus para pelo menos começar. Porque depois do começo, depois do marco zero ali, que você crê e é selado com o Espírito Santo, daí tem mais coisa, que está lá em Efésios, que nós acabamos de ler, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos, significa o quê? Em ato contínuo, para o resto da vida, a partir do marco zero, que é a conversão, o enchimento do Espírito Santo.
Porque assim, o Espírito já mora em nós. Vamos abrir lá em Tessalonicenses, tem uma outra ordem ali. Porque assim, Efésios, 1 Tessalonicenses 5, 19. Se em Efésios, lá onde nós lemos, diz assim, enchei-vos, 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 é um ato contínuo, estar se enchendo do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, 19, diz assim, não apaguem o Espírito. Ou você está se enchendo do Espírito continuamente, ou você está extinguindo o Espírito, apagando o Espírito. Não é para apagar, é uma figura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha um papel. Qual que era o papel? Que Deus deu a ordem lá para Arão, para a família de Arão, lá em Êxodo, que era o quê? Era pegar o combustível, que era o azeite de oliva com as especiarias, e manter a lâmpada do Senhor acesa. A figura é a mesma. Vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo no capítulo 27. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Êxodo 27, 20. Diz assim, todos encontraram Êxodo 27, 20. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Havia uma lâmpada do Senhor, dentro do tabernáculo, que tinha que se manter acesa. Aquela lâmpada, ela representa o Espírito Santo de Deus. E Paulo ele retoma isso, e quando ele diz que não é para apagar a lâmpada, não é para extinguir a lâmpada, não é para apagar o Espírito, é porque o óleo precisa ser continuamente colocado para que nós possamos brilhar continuamente. Jesus ele fala de uma outra forma, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Esse óleo que representa o Espírito Santo, precisa ser colocado. É a ideia do encher-se do Espírito Santo. E foi assim que a igreja do Senhor, ela avançou, Vamos lá para Atos dos Apóstolos, para nós vermos como é que a igreja funciona, porque muitas vezes nós ficamos felizes e satisfeitos, porque afinal de contas um dia nós cremos no Senhor, e nós paramos ali, agora ir na igreja, voltar para casa, ir na igreja, voltar para casa, vai na igreja, volta para casa. Será que é só isso? Ou tem missão, tem trabalho, tem dons, tem fruto do Espírito? Atos capítulo 2, diz que estavam orando, todos reunidos no mesmo lugar, e o que aconteceu? 120 pessoas reunidas naquela primeira reunião, 3 anos e meio de ministério, Jesus juntou 120. Estavam lá esperando a promessa.
E no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E naquele episódio do dia de Pentecostes, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas será que foi só ali? Se a gente for um pouquinho adiante, no capítulo 4, no versículo 8, o que diz lá? Diz assim, 4:8 de Atos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes, quando ele foi confrontado naquele episódio da cura daquele paralítico, e daí ele tem que se posicionar diante das autoridades, e ele vai começar a falar, e a Bíblia diz que ele então, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes, e faz aquele discurso, pregando, proclamando. Daí eles não têm como prendê-los, né? Era Pedro e João. Eles voltam e se encontram naquela reunião que nós falamos, né, recentemente, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim que 4:31, vejam aí também, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os irmãos estão percebendo como se repete no início da igreja, que eles estavam cheios do Espírito Santo? Nós podemos continuar no capítulo 6, quando começa a igreja a escolher líderes para a igreja, e começa a escolher então os diáconos da igreja. Olha só o critério para escolher diácono na igreja, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Atos 6:3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, é imprescindível na igreja, para o desenvolvimento da igreja, que todos os membros da igreja, aqueles que já participaram do Marco Zero, qual que é? A conversão e ser selado. A partir daí, ser o quê? Cheio do Espírito Santo. E se nós continuarmos no livro de Atos, a gente vai encontrar a cada momento, né? Até na hora de morrer. Lembra como é que Estevão morreu? Como é que ele morreu? Apedrejado, né? E quando ele foi apedrejado, nós vamos ler lá no capítulo 7, no versículo 54, que até para morrer, hein? Olha só, no capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, né? A multidão, a turba, né? Rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Cheio do Espírito Santo na hora de morrer. E quando ele morre, quando ele está para morrer, quando ele vai ser apedrejado, ele levanta os olhos aos céus e vê o Senhor Jesus. Vivia este homem cheio do Espírito Santo. Se nós continuarmos, quando Pedro prega na casa de Cornélio, no capítulo 10, no versículo 44, vamos ler, quando o Espírito Santo, ele
não consegue, estou colocando aspas aqui, tá? Ele não consegue esperar Pedro terminar de pregar, não é isso? O que diz ali? Diz assim no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E o dom de Deus, o dom do Espírito foi derramado, é esse o termo que é usado, sobre aqueles que estavam naquela casa. No versículo 15, quando Pedro vai se explicar, do capítulo 11, versículo 15, Pedro diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. E assim continua acontecendo, e nós podemos pegar o livro de Atos praticamente inteiro, que é o início da igreja, e nós vemos então como Deus operava. Por quê? Porque a ordem é: enchei-vos do Espírito, não permitindo que a lâmpada do Senhor se apague. Não extingais o Espírito. E como que a gente pode apagar o Espírito? É quando nós nos acomodamos. Quando nós sequer temos a expectativa de viver uma vida cheia do Espírito. Porque se vivemos uma vida cheia do Espírito, o fruto do Espírito, ele vai se manifestar. Qual é o fruto do Espírito? Qual que é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, o domínio próprio. Isso vai se manifestar. E sendo cheio do Espírito Santo, os dons espirituais também vão se manifestar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, o dom da fé. Paulo, lá em Coríntios, ele lista 9 dons espirituais. E o fruto do Espírito. E imagine uma igreja cheia do fruto do Espírito, uma igreja que manifesta os dons espirituais e o povo caminhando, sem que a lâmpada do Senhor se apague, sendo a luz do mundo. Esse é o propósito. Agora, por que será? O que leva uma pessoa a não andar assim cheia? O que é andar cheio do Espírito? Deixa eu explicar para os irmãos. Acho que a melhor ilustração para alguém cheio do Espírito Santo é a ilustração da esponja, né? A Bia entende muito bem isso na louça, sem querer ser machista, né? O homem também lava a louça. Então Israel entende muito bem isso na louça, né? E o Marcos entende muito bem isso no carro. Isto é, quando aquela esponja está cheia de água, o que acontece? Quando você encosta nela, se ela tivesse cheia de água, cheia, transbordante, você tira ela assim, ela pinga, né? Agora, se você esquece aquela lá, se você torce ela, não tem mais água dentro, está úmida, e você esquece ali no sol, como é que ela fica? Sequíssima. E essa é a diferença do crente cheio do Espírito Santo e do crente vazio do enchimento do Espírito Santo. É o cara seco. Se você se encosta, você se arranha.
Agora, quem é cheio do Espírito Santo, você chega perto, você já sente o gotejar das águas. É a diferença. Às vezes nós ficamos pensando assim, mas por que será que a gente lê na Bíblia tantos acontecimentos assim tão extraordinários, e às vezes tão somente pela presença? Os irmãos se lembram da história de Jesus, né? Que a mulher pensou o quê? Pensou assim, se eu tão somente o quê? Tocar em Jesus? Na pontinha da sua roupa, do seu manto. Por quê? Porque em Jesus era tão transbordante que a mulher podia chegar ali pensando só nisso, em tocar. E Jesus disse, opa, gotejou bênção de mim, saiu poder, saiu virtude. Jesus é exemplo de como nós deveríamos ser. Mas será que... Porque ele era Deus, né? Como que Jesus ministrava, hein? Como é que ele ministrava? Jesus, ele ministrava no poder como Deus, ou ele ministrava como servo? Para nos deixar o exemplo, Jesus sempre ministrou como servo. Ele dizia, olha, o que eu anuncio são as palavras que eu ouvi do meu Pai. E Jesus, para ministrar, ele teve que ser ungido. Sabiam disso? Vamos lá para Atos, para a gente ver isso, né? Senão... Atos, no capítulo 10... Quando Pedro estava pregando, o que ele diz ali? Versículo 38, Atos 10, 38. Diz assim, como Deus ungiu. O que é ungir mesmo? Derramar o óleo, derramar o Espírito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É dessa forma. Ou você anda cheio do Espírito e você vai ser uma, como é que eu falei? Uma esponja transbordante, ou você vai ser um crente seco, sem ter nada para oferecer. Enchei-vos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, Deus deixou alguns exemplos aqui, para a gente ficar olhando e pensando assim, poxa! Porque no capítulo 5, versículo 15 de Atos, olha só o que acontecia com Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim, versículo 15, do capítulo 5, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. É evidente que não era a sombra de Pedro que curava ninguém e que expulsava demônios, mas você andar transbordante como aquela esponja que derrama água para todos os lados, a pessoa chega perto de você, ela é abençoada
Por quê? Por causa que existe uma presença dentro de você. Vamos abrir lá em mais um exemplo. Atos 19, 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. O que diz ali? Todos encontraram? Diz assim, ó: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam. Andar cheio do Espírito Santo. É evidente que o poder não estava no lenço. O poder estava no quê? Em andar cheio do Espírito Santo. Andar no poder do Espírito Santo. E o milagre era feito por quem? Está lá no versículo 11. Deus fazia milagres. Porque quando você se dispõe a andar cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você é diferente, o seu brilho é diferente. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, o que acontecia com ele? As pessoas olhavam para ele e viam nele como o rosto de um anjo, porque há uma diferença naquele que tem uma relação com Deus. Eu gosto da história de Moisés, né? Porque acho engraçada a história de Moisés, porque lembram que era para matar todas as crianças já quando nascessem, né? Só que daí as parteiras ficaram com pena tal, e deixavam as crianças, os homens, né? Dos escravos nascerem. E daí o faraó, né, foi lá. O que está acontecendo? Vocês estão deixando essa criançada, esses meninos nascerem? E elas diziam assim: é que as mulheres do povo judeu, eles, dos israelitas, né, elas são muito espertas, e quando a gente chega para ajudar a dar a luz, os meninos já nasceram. Daí o faraó abaixa um decreto. Qual que era o decreto? Era pegar a criança que tinha nascido, o menino, e oferecer ao Deus deles, que era o Nilo. Jogar para os crocodilos, né? Não é isso? Jogar no rio Nilo, para o crocodilo comer. E diz, vamos lá para Êxodo, lá no comecinho, Êxodo capítulo 1, versículo 22, diz assim, Êxodo 1, 22. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas, né? Então nascia o menino, jogar para o crocodilo. Agora lá no capítulo 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, bonito, ela o escondeu por 3 meses. Era o Moisés. Ela viu que o bebê era bonito e escondeu. Me diga, qual pai ou mãe aqui que, quando viu o bebezinho, achou o bebezinho feio? Hã? Não fale, Marcos. Né? A mãe de Moisés olhou aquele joelho, né? Porque todo bebê igual, tem cara de joelho, e achou ele tão lindo, escondeu ele. Mas assim, não é possível. Eu, quando vi os meus, eu não... Todos os pais acham seus filhos bonitos. Todas as mães. Mas daí,
quando a gente vai lá para o discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos, vamos lá para Atos de novo, a gente vai descobrir que tipo de beleza tinha aquele menino. Atos, vamos ver se eu encontro aqui. Atos no capítulo 7, no versículo 20. Todos encontraram? Atos 7, 20. Diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino, como é que é? Formoso aos olhos de Deus. Na verdade, todo bebê nasce e todos os pais acham bonito. Mas Moisés, ele era formoso aos olhos de Deus. Deus olhou para aquele menino. Deus amou aquele menino. Deus escolheu aquele menino. Deus ungiu aquele menino. Deus salvou aquele menino. Deus reservou aquele menino. E aquele menino era para ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo de Deus promove uma diferença. E se você anda cheio do Espírito Santo de Deus, Deus olha para você e te vê formoso. Deus olha para você e diz: eu quero abençoar. Deus olha para você e diz: essa pessoa tem o meu favor. Lembram de Noé? A Bíblia diz assim que todos tinham se corrompido, mas Noé andava com Deus e o favor do Senhor estava sobre ele. É andar cheio do Espírito Santo, andar cheio da graça de Deus, é ser um escolhido do Senhor, para ser luz. Vamos abrir lá em Mateus 14:36, para a gente ver qual a diferença daquele que é cheio do Espírito Santo, que é o exemplo que Jesus dá. Mateus no capítulo 14, versículo 36. Diz assim, todos encontraram? Mateus 14:36. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Essas eram as multidões que seguiam Jesus. E todos que nele tocavam foram curados. Vamos abrir lá em Marcos 5, 27. O exemplo de andar transbordante como aquela esponja retirada da água. 5:27, Marcos diz assim: mas quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E naquele mesmo instante Jesus percebeu que dele tinha saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? É andar transbordante. Esse andar transbordante é para as mães, porque você não imagina o que significa você andar transbordante dentro da sua casa. Para os filhos, para os pais. Tem uma ordem do Senhor que nós devemos andar transbordando do Espírito. Porque quando a palavra diz assim: enchei-vos do Espírito, é para encher e transbordar.
O Senhor Jesus, ele falou assim: se você crer em mim, mas não é só crer não, crer conforme dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse em relação ao Espírito que seria dado. Isso é para nós, transbordantes do Espírito. Lucas 5,19, vamos ver. Jesus dando exemplo também. Ele diz assim: Lucas, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Lucas 6,19, olha o que diz. Lucas 6,19. Todos procuravam tocar nele, em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Mais uma vez a gente diz, né? Mas era Jesus. Mas nós vimos em Paulo, nós vimos em Pedro, nós vimos ao longo da história da igreja. E lá em João, no capítulo 14, versículo 12, abra lá em João 14, 12, diz assim, é uma palavra do Senhor Jesus, para você, para mim, para a igreja, diz assim: digo-lhes, João 14, 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará essas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o meu Pai. É a promessa de Deus. Mas quem quer pagar o preço de viver uma vida cheia do Espírito Santo? Vamos abrir em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Por que a gente não anda assim cheio do Espírito Santo? Nós temos aqui um indicativo disso. Vamos ver rapidamente. Jeremias 2,13 nos explica por que nós não andamos cheios do Espírito. Diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então, o primeiro motivo é a substituição da fonte. Nós devemos estar cheios da fonte da água viva. E às vezes nós estamos cheios da fonte dos ensinos do profeta tal, né? Dos ensinos da revistinha tal, não é isso? Dos ensinos do grande fulano de tal, da denominação tal. Não, mas aqui diz, olha, esse pessoal aqui, eles me abandonaram a mim, Deus falando que sou a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas, andaram nos seus próprios caminhos, com as suas próprias ideias, com os seus próprios pensamentos. E daí fica aquela sequidão de esponjas que estão como se estivessem no sol há anos, sem uma gotinha. Cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, cisternas que não retêm as águas.
Esses dias o Israel, até eu ia comentar isso, ele falou sobre o ciclo da água, né? Qual que é o ciclo da água? Não, todo mundo aqui, pelo amor de Deus, todo mundo aqui estudou, né, isso daí, né? Sabe que a água, ela evapora, certo? Daí para onde que ela vai? Vai para cima, certo? Daí lá existe toda uma questão térmica, e aquela mesma água que estava aqui embaixo, ela foi lá para cima e ela volta e irriga a terra pela chuva, e daí ela evapora, daí ela vai para cima, daí ela volta, não é assim? É a renovação. Aqui diz assim, ora, essas cisternas, de quem me abandonou, de quem resolveu cavar as suas próprias cisternas, elas não são renováveis. Porque você vivia no começo da vida cristã, mandando oração lá para cima, não é isso? Mandava oração, mandava louvores, Deus que habita no meio dos louvores, e buscava a Deus, se colocava de joelho, que na medida que você manda, o que acontece? Chove, e a sua cisterna enche novamente, e vai assim até transbordar. Existe a possibilidade de uma igreja se desenvolver sem uma reunião de oração? Se você não manda, você é seco. Será que isso daí funciona para oração? Vamos lá para Apocalipse capítulo 8, e a gente vê como que funciona essa questão da oração, né? É Apocalipse no capítulo 8, o que diz lá? Diz assim, todo mundo encontrou Apocalipse 8. Se você não começar a orar depois que lê isso daqui, daí você está dizendo, eu quero ser seco mesmo, assim que é bom. Porque diz assim, ó, no versículo 3, 8:3 diz assim, outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se, colocou-se em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar. Altar de ouro diante do trono, né? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, que somos nós, tá? Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isto é, a gente manda oração, a oração misturada com incenso, perfume do altar, e o anjo pega e junta e manda de volta. É o ciclo. Como é que você vai poder ter as suas cisternas cheias sem esse processo? Converter-se e encher-se do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, você precisa mandar e receber. Mandar e receber. É um ato contínuo. A palavra de Deus habitando, como? Nós lemos na sexta-feira, ricamente em cada um, até transbordar. Até transbordar. Porque quando nós fazemos isso, existe uma gradação que vai aumentando as nossas cisternas, né? Vamos abrir lá em Ezequiel, no capítulo 47. Teria algumas coisas mais, mas vamos encerrar com o 47. Que fala sobre essas águas, né? Diz a palavra de Deus assim, Ezequiel capítulo 47.
Todos encontraram? Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o sul. Essa água fluía do altar. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Tem gente aí com a água batendo no tornozelo ainda, né? Daí vamos seguir. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, uma de cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Que coisa! A água fluindo do altar, e por onde passa essa água, só tem vida. É uma tipificação do Espírito Santo em nós, transbordando, e se transborda em nós, por onde passarmos, nós produziremos vida em Cristo. Só que tem que mergulhar. Se quer andar com a água só pelo tornozelo, né? Tornozelo é bom, a gente está andando, né? A gente não pode ficar parado. Mas daí chega no joelho, oração. Chega na cintura. Dali a pouco nos envolve, nós entramos mergulhando nos rios da água viva. É assim que Jesus andava. É assim que a esponja fica transbordante. Mas você tem que querer obedecer à ordem do Senhor. Enchei-vos do Espírito. E é algo contínuo, para a vida toda. Começa na conversão, nunca mais tem fim, até o dia que nós estivermos lá, diante do rio da vida. Na presença do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de um ideal tão grande, que é seguirmos o exemplo do Senhor. Que a Tua palavra diz que o Senhor
deixou as suas pisadas para que nós seguíssemos o teu exemplo. Mas nós somos tão pequenos e dependentes, ó Deus. Mas queremos nos permitir, Senhor, sermos transbordados pelo teu Espírito, cheios do teu Espírito. Pedimos pela igreja, ó Deus. Pedimos que cada irmão tenha a percepção desse chamado de Deus para essa época da história que o Senhor nos colocou. Época que precisa de pessoas cheias do teu Espírito Santo. Peço a tua bênção, ó Deus. Peço que a tua palavra, Senhor, encontre guarida, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.